Oi, pessoal! Pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre minha primeira leitura de um personagem da Bonelli chamado Dampir, que é um híbrido de humano e vampiro que caça vampiros. Falei que nessa história do Dampir nós temos uma releitura do mito dos vampiros. Eu gostei muito. Dampir é meu segundo título favorito da Bonelli. Meu preferido até agora é Mágico Vento. E naquele vídeo que eu vou deixar aqui na descrição link, eu disse que a editora Mitos lançou 12 edições do personagem no Brasil, na Itália já passa de 200, né? 200 edições. Cara, e agora a editora 85, ela volta a lançar o personagem. Saiu essa edição aqui, ó, Vampir. Cara, antes de comentar sobre a história, vale a pena falar sobre o projeto. É um projeto de fã para fã. Dá para ver o cuidado que essa edição tem, que inspirado naquilo que a editora Laurentiis fez com Dylan Dog, de trazer de volta o personagem ao Brasil, a editora 85 foi criada para lançar inicialmente o Dampir. Há diferença entre os projetos. Por exemplo, a editora 85 recorreu ao financiamento coletivo. Além disso, ela lançou uma edição mais robusta, com 4 edições do personagem. Mas o que acho que vale dizer que, embora eu não comente tanto isso, você pode reparar que quase não falo de preço aqui no canal, mas tanto o preço da editora Laurentiis quanto o preço da editora 85 é bem em conta, é algo que assim, a gente vê, cara, é justo pelo que está sendo oferecido, né? Bom, hoje o papo é o Dampir, então vamos fazer uma comparação. O, a editora Mitos lança Tex, que é o mais vendido da Bonelli, nesse formato menor, que não é o formato italiano. Isso aqui é o Tex mais barato que tem, que é o Tex mensal, que custa R$ 9,90. Olha só, o Dampir custa R$ 39,90. Olha só a diferença, né? Só que no Dampir tem 4 edições. Então, é praticamente o preço de 4 edições do Tex. Claro que no preço do Tex está embutido também a distribuição. No Dampir a gente vai pagar o frete. Mas mesmo assim, a gente acha a coisa justa. Eu vou deixar aqui, inclusive, as formas de adquirir. Dá para adquirir diretamente com os caras que publicaram. Eu vou deixar o link aqui do Facebook, da página deles no Facebook. E dá para adquirir também na Amazon. Eles estão usando o Marketplace da Amazon. Vou deixar os dois links aqui, embora eu não fique falando muito assim, de falar, compra, cada um compra aquilo que deseja, eu prefiro ter essa abordagem numa resenha mais, vamos colocar assim, literária, não sei se é bem essa palavra, em vez de ficar falando compre, né? Respeito quem faz, não estou falando mal de ninguém. Mas nesse caso, eu acho que vale a pena realmente elogiar o trabalho dos caras e dizer que quem quer ler alguma coisa um pouquinho diferente, vale a pena correr atrás disso aqui. Mas vamos ao que interessa, ou seja, essas informações que eu estou dando, acredito que são importantes, mas o que vale é o conteúdo, né? Como eu falei, aqui tem essa edição, saem 4 números do original italiano. Os números 13, 14, 15, 16. Continua exatamente de onde a Mitos parou. A Mitos parou no número 12. Nós temos 4 edições, mas 3 histórias, porque uma das histórias é em 2 partes. A primeira das histórias, chamada A Ilha da Bruxa, ela tem o roteiro do Maurício Colombo, Maurício, que é um dos criadores do personagem, e ela. Bom, essa é a única que tem roteiro do Colombo. Todas as 3 outras têm roteiros do Bozelli, que também é criador do personagem. Bom, vamos lá. As histórias, tanto a Ilha da Bruxa quanto as demais, elas seguem uma estrutura de monstro da semana. Ou seja, cada história é uma aventura autocontida. O que é ótimo para quem está começando com o personagem. Vampiro costuma ter um peso um pouquinho mais cronológico que outros, um peso cronológico um pouquinho maior que outros personagens da Bonelli. Mas essas edições aqui, nada atrapalha, porque segue essa estrutura de monstro da semana. Ela não demanda tanto conhecimento do que veio antes. Há apenas um detalhe que uma nota de rodapé resolveria. Nós vemos que armas, tiro, armas brancas não afetam os vampiros. Apenas as que são usadas pelo Harlan Draka, que é o Dampir, e seus companheiros. Bom, isso não é explicado. É porque essas armas são banhadas com o sangue do Dampir, que é venenoso para os vampiros. Isso é facilzinho de ser resolvido, mas é uma coisa que às vezes no começo não se pensa. Não tira o brilho da edição, mas é um detalhe que pode aparecer no próximo número. Bom, vamos lá.
voltamos então à primeira história, A Ilha da Bruxa, escrita pelo Maurício Colombo. Nela, o Dampir lidará com uma bruxa, né? Oh, e essa bruxa está exilada numa ilha e ela sequestra moças desde os tempos da Segunda Guerra Mundial. Ela vivia na Alemanha, desde o nazismo, pelo menos, ela sequestra moças. Assim. As moças desaparecem, algumas se tornam discípulas dela. E nós somos apresentados também a uma aliada do Dampir, que é uma vidente, que foi aprendiz dessa bruxa e que se rebelou contra ela e conseguiu fugir dela. Isso lá na década de 40. É uma boa história, mas ela fica atrás, ela fica à sombra das duas que vão vir. A segunda história, Os Rebeldes, ela se passa durante uma guerra civil, num ambiente de guerra civil. Harlandraka, o Dampir, ele é convocado para esse lugar através de um membro dos Médicos Sem Fronteiras. Soldados estão sendo mortos e o sangue dos soldados retirado. Cara, nessa história, o que nós temos é a ideia de que os humanos, por vezes, podem ser piores que os vampiros. Né? Que os vampiros não são o único mal do mundo. É uma baita história. Deixa eu mostrar um pouquinho a arte tanto da primeira quanto da segunda história. Tá aí, ó. Essa é a primeira história. Tem arte. Vamos falar o nome do artista, né? A gente tem que. Não é. Só falo o roteirista, tá um pouquinho difícil aqui. Não tá aparecendo, né? Logo de cara no título da história. Vamos lá, apareceu. O nome do desenhista é Andreucci. O desenhista da segunda história é Cassini. Então, vamos lá. A arte da segunda história. Mais uma página. E a terceira história, que é dividida em duas partes. A primeira chamada Nascido no Pântano e a segunda Delta Blues. Cara, é o filme da bossa aqui, dessa edição. Ela é uma releitura da lenda do Robert Johnson, que é um músico de blues que supostamente teria ganhado seu talento vendendo a alma pro diabo. É uma baita história. É uma viagem ao sul dos Estados Unidos, principalmente ao Mississippi, ao Arkansas, com várias referências ao blues. Várias músicas são tocadas, não é a palavra, né? Aparece a letra na história, assim, e é a história mais ambiciosa desse volume. E é bem legal. O tema do racismo aparece. Cara, essas referências ao blues o tempo todo, não sou um conhecedor desse gênero, né? Mas, cara, eu imagino que quem curta, quem conheça os compositores, os artistas, vai curtir bastante, vai pegar referências que eu não peguei. E algo que eu tenho gostado muito na Bonelli e que aparece nesse encadernado aqui é o ritmo das histórias. Talvez por ter mais páginas, a média de uma edição da Bonelli tem 100 páginas, a média de uma edição americana tem 22. Então, talvez por ter mais páginas, os escritores podem gastar tempo com o desenvolvimento dos personagens, com diálogos maiores e mais elaborados, com situações mais complexas, desenvolvendo as coisas, né? Por exemplo, nós temos o Harlan Draka fugindo da polícia, porque ele está acusado de um assassinato, e ele se refugia numa fazenda e ele começa a colher algodão. Isso é mostrado. Cara, isso não é feito às expensas da ação. Tem bastante ação, mas o desenvolvimento é bem legal. Deixa eu mostrar agora a arte da terceira história. Nascido no Pântano, que o nome do desenhista é Dot. Vamos dizer assim, das duas edições. Tanto Nascido no Pântano quanto Delta Blues. Mostrar mais? Cara, a relação com a polícia nessa história é bem legal. Pô, você tem policiais vendidos, policiais que não são vendidos, mas que são admiradores dos policiais vendidos. Em alguns momentos, a relação dos dois policiais me lembrou, claro que assim, de maneira vaga, não é de maneira explícita e direta, o que a gente viu, por exemplo, na relação dos policiais no filme concorreu ao Oscar esse ano, Os Três Anúncios para um Crime. É bem bacana isso aqui. E eu faço votos de que isso venda bastante, né? E que a Editora 85 possa continuar o seu trabalho. Inclusive o número 4 aqui é porque a editora pretende, se der sucesso, relançar o que a Mitos lançou, mas agora nesse formato. E que nós vejamos o Dampir fazer sucesso, se consolidar aqui no Brasil, e quem sabe até outros títulos da Bonelli não aparecem. Eu tenho muito interesse com Dragoneiro, que é um título de fantasia. Bom, já falei demais, baita leitura, vai
figurar com certeza entre os melhores, meus melhores do mês, minhas melhores leituras do mês. Peço aí, se você está chegando no canal agora, se inscreva, se gostou do vídeo, deixa aquele teu joinha. Um abração e até o próximo vídeo.